amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais uma super aula para vocês aí, aluno da Lá Concurso, para gabaritar, para fechar a prova. Você pode ter certeza, aluno aqui do professor Luiz, legislação de trânsito, se assistir todas as minhas videoaulas, do começo ao fim, fazendo as suas anotações lá no PowerPoint, bonitinho, e depois pega a legislação seca, digo para você que toda a sua prova estará na sua cabeça. Garanto isso para você. Você aqui tem uma eficácia nos estudos, um percentual elevadíssimo. Bacana? Ok, legislação de trânsito. Agora a gente vai estudar o que aqui? Vistoria, né? Resolução 466 de 2013, que trata da atividade de vistoria veicular. Nós vimos que o CTB ele traz aí a obrigatoriedade de vistoria veicular em alguns casos, né? Por exemplo, para identificação lá dos equipamentos obrigatórios é um caso, na transferência da propriedade é obrigatória a realização da vistoria veicular e claro que esses procedimentos serão todos eles tratados aqui nessa resolução, né? Então olha aqui, resolução 466, então vem comigo aqui, ó, estabelece procedimentos para o exercício da atividade de vistoria de identificação veicular. Bacana, né? E aí, professor, o que você fala dessa resolução? Essa resolução aqui, eu acho ela muito importante, tá? Já vou fazer uma chamada para vocês. Para quem vai fazer o concurso do Detran, preste atenção, Detran, se tem lá, tá? Se tem lá na sua, se você tem lá na sua ementa do seu concurso, qualquer Detran do Brasil todo, se tem essa ementa aqui, cara, estudem essa resolução. Principalmente se você vai prestar para o cargo de vistoriador. Rapaz, vamos lá, você tem que identificar, você tem que ter essas sacadas assim para você ficar competitivo, para você priorizar seus assuntos, né? Opa, estou estudando aqui, concurso para o Detran. Puxa, cargo de vistoriador, cara. Eu vou exercer alguma atividade de vistoria veicular. Cara, acabou. A resolução 466. Com certeza a questão certa na prova de vocês. Bacana? Então vem comigo, artigo 1º, né? Vem comigo. Essa resolução estabelece o procedimento para o exercício da atividade de vistoria de edificação veicular. Ok, né? Bacana, tá aí, né? Veicular a ser realizada pelos órgãos e entidades executivas de trânsito dos estados, do DF, ou por pessoa jurídica, direito público ou privado, habilitada para a prestação do serviço de vistoria veicular. Professor, e aí? O artigo 1º, ele já fala quem é o dono do produto. Professor, qual que é o produto aqui? Ó? Vistoria veicular. Olha aí. Vistoria. Ó, vistoria veicular. Professor, já estudei o CTB. Lá no CTB, professor, nós vimos que nós temos dezenas de órgãos aí, que compõem o Sistema Nacional de Trânsito. Bacana. E aí, professor? Este produto, vistoria veicular, é de responsabilidade de quem? Olha aí, ó. Eu vou colocar aqui, ó, responsabilidade, né? De quem? Dos Detrans. É dos Detrans. Então, os Detrans são responsáveis por esse produto. Onde que está escrito isso? Olha aí. A ser realizada. Ó, a ser realizada está aqui. Como que o examinador vai falar, pode cobrar na prova? A Polícia Rodoviária Federal está realizando uma vistoria, né, veicular. Está errado. Ele pode fazer até o quê? Uma fiscalização. Mas fiscalização é uma coisa, vistoria é outra coisa, né? Por que ela não pode? Porque está aqui, nenhum órgão rodoviário pode, né? Somente o Detran tem a capacidade de fazer isso. Então está aqui, tá? Professor, no âmbito do Detran, né? Quem que pode realizar essa vistoria? Atenção, olha aqui. O próprio Detran. Olha aí. O próprio Detran. Professor, o próprio Detran, onde que está escrito isso? Está aqui, ó. Ó, o próprio artigo 1º. Parágrafo 2º da resolução. No próprio, quem que é o cara? O servidor público. Servidor público, né? Então tá aí. Então o próprio Detran. Normalmente o próprio Detran realiza essa vistoria quando é no seu QG, na sua sede própria, né? E aí, professor, o que você fala desse serviço? Cara, olha, é uma confusão danada, demora demais, você fica no sol. Cara, é complicado, já passei por isso algumas vezes, né?
Já passei por isso umas vezes, né? E aí, professor? Claro, para dar agilidade, olha aí, essa resolução, né? Ele possibilitou, né? Vou colocar aqui, né? Ou, quem mais pode participar disso aqui? Ou, né? Olha só, quem mais pode participar? Ó, pessoa jurídica. No caso aqui, terceirizou. Então, essa resolução, a 466 de 2013, possibilitou a terceirização. E essa terceirização aqui, ó, pode ser para uma entidade pública ou uma entidade privada, uma empresa privada. 90%, 99%, vou dizer assim, privada. Então aqui, pronto, aí já fechou aqui o produto vistoria. Então, vistoria veicular de responsabilidade dos DETRANs, na qual o próprio DETRAN pode realizar, tá certo? Está aqui, o próprio DETRAN pode realizar, ou ele pode contratar aí, ele pode terceirizar essa atividade aí, que pode ser uma pessoa jurídica de direito público ou uma pessoa jurídica de direito privado, né? A gente vai falar um pouco mais dessas características dessa terceirização. Bacana? Bingo 10, informação importante para você ter um mapa. O nosso estudo é integrado para você ter uma visão espacial sobre o assunto, né? Ok, vamos lá, parágrafo 1º, vem comigo. Vou só apagar aqui para vocês terem uma ideia. Parágrafo 1º, né? A habilitação para a realização do serviço que trata essa resolução constitui atribuição dos órgãos e entidades executivo de trânsito dos estados do DF, né? Ou seja, aqui vem reforçar a cabeça do artigo, né? Ou seja, a instituição, né? Ó, a realização do serviço que trata essa resolução qualquer, vistoria veicular. Então é produto de quem? Aqui, do DETRANS, né? Dos estados do DF. Pode o examinador falar que é do órgão executivo municipal, negativo. Do órgão rodoviário estadual, negativo. É apenas órgão executivo de trânsito dos estados do DF, ou seja, os DETRANS, né? Professor, para ficar competitivo, marca um parênteses e coloca aí, DETRANS, né? E o artigo 2º? O artigo 2º, ele vai tratar daquela possibilidade na qual o próprio DETRAN vai realizar essa vistoria. Em via de regra, assim, antes era só o DETRAN que poderia fazer isso, né? E aí, professor, cara, era um cancan, né? E aí o DETRAN, através dessa resolução e outras resoluções, abriu a possibilidade do quê? Da terceirização para pessoa jurídica de direito privado ou pública. Vem comigo. Os órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados do DF poderão exercer diretamente a atividade de vistoria de veículos, olha aí, automotores por meio de servidores públicos especialmente designados. Ou seja, está aqui então é o seguinte, o próprio DETRAN pode realizar essa vistoria? Pode, né? Claro, está aqui, né? Aí o seguinte, o próprio DETRAN, né? Quem que pode se exercer? Aí ele trouxe parâmetros, né? Trouxe parâmetros. Por que trouxe parâmetros? Ó, então, o próprio DETRAN. Então, o DETRAN pode ter uma empresa de terceirizados e o cara fazer isso? Não pode ter o contrato de prestação de serviço para isso. Não pode. Aí não pode, entendeu? Não pode. Tem que ser o quê? Servidor público, né? Servidor público, olha aí, especialmente designados. Olha a palavrinha aqui, né? Ou seja, não é qualquer servidor público, né? Não é qualquer servidor público. Então, esse servidor público deverá ter um curso aí detalhado de vistoria veicular, deve ter algumas habilitações, e ele será especialmente designado. Por quê, professor? Porque essa aqui é uma atividade aqui importantíssima, é uma atividade, inclusive, aí, que gera aí vários crimes aí inerentes em relação, e dá muito problema essa atividade aqui. Então, o legislador falou, especialmente designados, né? Então, esse cara aqui não pode ser terceirizado, tá? Não pode ser aí comissionado, tem que ser servidores públicos especialmente designados. Bacana? Bingo, a primeira parte da aula paga para vocês aqui, uma ideia geral. E agora, pessoal, agora a gente vai falar da vistoria em si. Vem comigo, né? A vistoria de identificação veicular, né? Antes de a gente falar aqui do artigo 2º, tá? Eu vou passar aqui rapidamente esse slide aqui, tá? E vou chegar aqui no CTB. Tá? E agora, pessoal, o que você vai explicar agora, né? Antes do próximo ponto importante da vistoria, eu vou convidar você a fazer uma ajuda à memória lá no CTB. O CTB, gente, é a nossa Constituição, você sabe disso, né? Então ali é a nossa Constituição, a resolução não pode contrariar a resolução, o CTB. A resolução não pode inovar, quem somente cria obrigações é a lei.
A lei, né? Só a lei pode fazer isso, né? Então vem comigo. O que diz, gente? O que diz aqui? Expedição, aliás, de vistoria. Vistoria no CTB, eu vou destacar 2 momentos chaves para nós, né? O artigo 123, né? O artigo 123, ele faz parte do quê? Ele faz parte lá do capítulo do registro do veículo. Professor, o que é o registro do veículo? Aquele certificado de propriedade do veículo que é cadastrado no Renavão. Quem que é o dono do veículo? Né? As informações do proprietário e do próprio veículo. Ah, professor, qual que é aquele documento? Documento é aquele que você, quando vende o veículo, você preenche juntamente com o vendedor e vai ao cartório e assina, não é isso? Você assina, pronto. Você transferiu a propriedade do veículo. É claro que tem que comunicar essa venda para o Detran. Então é o seguinte, será obrigatória a expedição de novo certificado de registro, né? Por que isso aqui é importante, professor? Por que isso aqui é importante? Ó, novo certificado, depois eu volto, né? Porque é o seguinte, o artigo 124 diz o seguinte, para a expedição de novo certificado, tá? Quando a gente fala novo certificado, são 4 casos. Esses 4 casos você tem que estar na sua cabeça, porque eles vão envolver o quê? Vistoria. Olha aí, são exigidos os seguintes documentos. Então nós temos vários documentos, né? E lá no inciso 11, ele diz... comprovante de aprovação de inspeção veicular. De novo, olha só, comprovante de aprovação de inspeção veicular. Então você tem que submeter o seu veículo aonde? Aonde você tem que submeter seu veículo? À inspeção veicular. Então, para novo registro, você tem que submeter seu carro à inspeção veicular. Professor, quais são as hipóteses para a emissão de novo registro? Primeiro, for transferida a propriedade. Então, você transferiu a propriedade, é obrigatório a realização de quê? De inspeção veicular. Item 2, vem comigo. Item 2, muitos alunos caem nessa pegadinha. O proprietário mudar o município de domicílio ou residência. Então, é o seguinte, o proprietário está em Cuiabá, ele mudou para a Barra do Garças, por exemplo, né, mudou de município, ele vai ser obrigado a emitir novo registro. Ele mudou o quê? De município. Agora, tá certo? Mudou de município. Bacana, né? Vem comigo. Parágrafo 2º, ele completa o inciso 2 do artigo. No caso de transferência de domicílio ou residência no mesmo município. No mesmo município, o proprietário comunicará um novo endereço num prazo de 30 dias e aguardará um novo licenciamento para alterar o certificado de licenciamento anual. Ou seja, né, no caso, né, de mudança no mesmo município, ele não se enquadra no item 2, que é o proprietário mudar o município de domicílio ou residência, né? Então, se ele mudar no próprio município, não há a emissão de novo certificado. Mas aí ele tem, ó, você não vai emitir novo certificado de registro, mas você tem que fazer a comunicação de alteração de endereço ao Detran. Por que isso? Você tem que ter sempre o cadastro atualizado, cara. Rapaz, ainda mais em cidade, que mais tem radar, o tal do pardalzinho, bendito ou maldito para alguns, né? Então aqui, isso aqui cai. 3. For alterada qualquer característica do veículo, ou houver mudança de categoria. Professor, for alterada qualquer característica do veículo, né? Professor, então é o seguinte, eu comprei um veículo branco. Eu não gostei da cor branco, suja demais esse negócio do branco, né? E aí? Aí você pega, puxa, cara, mas eu gosto desse carro, não vou trocar de carro só por causa da cor, vou mandar pintar. Você vai lá numa empresa especializada em pintura automotiva, top de linha e pinta de cinza. Pronto, não falou pro Detran, não falou nada. E aí, professor, pronto, caiu, bingo, tá lá. Você alterou a característica do veículo, a cor. Só a cor, só a cor, mas você já alterou. Bingão aí para você, né? Você tem que passar, essa autorização tem que ser analisada, tem que ser prévia, depois tem que passar por vistoria, enfim, então tá aqui, né? Tá aí, né? E outra, mudança de categoria, professor, ajuda a memória, tudo bem. Vamos lá, mudança de categoria, né? Então você tem um veículo lá que está com um veículo de cargas, né, por exemplo. Tá? Categoria carga, aí você quer mudar para passageiros, né? Pode, você tem que ir lá fazer nova vistoria, mudou de categoria, pronto, né? Transporte profissional, tem, cara, né? A gente está lá na aula nossa lá de veículos, né? Bacana? Fechou aqui. Então é o seguinte, qual que é o produto da aula? Vistoria veicular. Opa, vistoria veicular, o aluno tem que saber. Ó, atenção aí, futuros agentes de fiscalização, vem comigo, olha só. Mudou, nova emissão de novo certificado.
4 casos: alteração de propriedade, alteração de município, né, domicílio ou residência. Terceiro, alterações da característica do veículo. E, finalmente, nós temos aí a quarta e última, que é de categoria do veículo, né? Aí você tem que ir lá no artigo 100 do CTB. No artigo 100 do CTB, você tem que dar uma lida lá. Professor, vistoria. Uma ajuda à memória isso aqui. Isso aqui é no CTB, já está na aula do CTB. E nós temos outro tipo, né, de vistoria, que é de segurança veicular, lá no artigo 104, né? Os veículos em circulação terão suas condições de segurança, olha aí, de controle de emissão de gases e de ruído avaliadas mediante inspeção, que será obrigatória na forma e periodicidade estabelecidas pelo CONTRAN para os fins, para os itens de segurança e pelo comando para a emissão dos gases poluentes e ruído, né? Então está aqui para vocês o que diz o CTB em relação à vistoria. Então nós temos aqui 2 blocos de vistoria. Primeiro, aquela vistoria, né, que é a identificação do veículo, que é para registro, que é normalmente para quê? Normalmente para emissão de novo CTB. De novo registro, novo certificado, né? Tá lá. E nós temos aqui, né, a vistoria para a aferição do quê? Dos equipamentos obrigatórios. Então tem esses 2 blocos aí de vistoria. Calma que a gente vai aprofundar detalhadamente esses assuntos. Voltando agora no artigo 3º, né? Vamos lá no artigo 2º, né? Paramos aqui. Vem comigo. Então agora vocês já sabem, já fiz ajuda à memória para vocês, em quais os momentos que nós deveremos ser obrigado a submeter o veículo a uma vistoria veicular. A vistoria de identificação veicular. O que é identificação? Para identificar se aquele veículo realmente é aquele veículo, né? Por ocasião de transferência de propriedade, olha aí, transferência de propriedade, né? Artigo 123, inciso 1, ou de domicílio intermunicipal ou interestadual do proprietário do veículo, inciso 2, né? Inciso 2, bacana, é de responsabilidade dos órgãos e entidades dos estados ou do DF, né, tá aí, e poderá ser realizada por pessoa jurídica de direito público ou privado previamente habilitada, né? Ah, professor, então é o seguinte, né, tá aí, né? Olha que coisa interessante, né? Olha que coisa interessante, né? Transferência de propriedade de domicílio ou transferência de propriedade, né? Então está aqui para vocês, né? O que o legislador disse aqui? Qual que foi o comando? E poderá ser realizada por pessoa jurídica, direito público ou privado previamente habilitada. Olha aí, né? O que está falando? Trocando em miúdos, né? Então essa transferência de propriedade pode ser realizada pelo próprio todos pelo próprio Detran. Ok, Detran. Vou colocar aqui, ó, Detran, né? E a Podenatran, né? Aí, Detran, ó. Esse cara aqui também, Detran. E esse aqui também. Esse outro aqui também, Detran. Vou colocar aqui. Aí. A partir do momento que na resolução 466, artigo 2º, ele coloca lá no comando do artigo 2º, vem comigo, isso aqui para você entender, para não esquecer, é assunto de profundidade. Significa dizer o seguinte, que transferência de propriedade pode ser realizada pelo Detran ou por pessoa jurídica legalmente habilitada. E este cara aqui, por pessoa jurídica legalmente habilitada. Se eu fosse o examinador e quisesse cobrar uma pergunta top da top, desculpa a expressão, a tal famosa pica das galáxias, eu ia falar o seguinte no comando do Detran, da questão. Quando for alterada qualquer característica do veículo, olha aí, ou houver mudança de categoria do veículo, a vistoria poderá ser realizada por pessoa jurídica, direito público ou privada. Certo ou errado? Errado. Por quê? Porque o comando do artigo 2º, tá? Ele diz que somente o item 1 do artigo 123 e o item 2 do artigo 123 que poderá ser feita por essa entidade previamente habilitada. Pessoa jurídica e pessoa jurídica. Tá certo, gente? Ok? Entenderam? Ficou complicado? Assista de novo, volta um pouquinho, né? Ok? Tá? Não adianta, a gente tem que fazer esse aprofundamento, né?
Porque essa aula aqui, como eu disse para vocês, né? Se você está no cargo de vistoriador, você tem que saber essas coisas, né? Tá? Isso aqui, o cara estudando aí sozinho, cara, que não tem experiência, é muito difícil pegar esses detalhes aqui. Voltando aqui, né? Vou ler de novo. Então, a vistoria de identificação veicular por ocasião, transferência de propriedade, item 1 do artigo 123, ou domicílio intermunicipal ou interestadual do proprietário do veículo, artigo 123, inciso 2, somente nesses dois casos, atenção, é de responsabilidade dos órgãos e entidades dos estados. Ok, né? Bacana, né? E poderá ser realizada por pessoa de direito público ou privado previamente habilitada. Tá aí, né? Pronto, comando pago para vocês, né? Tá aí, comando pago para vocês. Ou seja, mudou de cor do veículo, você vai ter que ir lá no QG do Detran. Para aquela via sacra, entendimento? Até hoje eu não vi ninguém falar positivamente disso, né? Elogiar, não vi ninguém elogiar, né? Esse assunto aí. Vamos lá. Agora é o seguinte, o parágrafo primeiro é muito importante também, né? Que ele fala o seguinte, professor, vem cá, né? Olha só, a emissão do laudo único, né? Ó, laudo único. Então, os veículos serão submetidos à inspeção. E qual será o documento a ser expedido? Laudo único. Apenas um laudo, né? Ok. De vistoria de identificação veicular será realizada exclusivamente por meio eletrônico. Olha aí, né? Aí, ó, por meio eletrônico. E só terá validade no âmbito do Sistema Nacional de Trânsito, né, ok? Se registrado, olha aí, tem um sistema para cuidar disso aí, ó. SIS, de sistema, né? De certificação de segurança veicular, né? Aqui, ó, certificação de segurança veicular. Nós temos esse cara aqui, ó, inclusive é um dos documentos aqui de certificação importantíssimo, que não é porte obrigatório, né? Aí veicular e vistorias CFV, né? Mantido pelo Denatran. Se ele é um sistema nacional, claro, quem que deve controlar? É algum Detran? Não, é o Detran dos Detrans, que é o Denatran, Departamento Nacional de Trânsito, né? Então, olha aí, o Denatran vai ser o responsável por isso. Bacana? Então, ele é eletrônico, tem um sistema aqui de cadastramento. Pronto, né? Vamos continuar, né? Vamos continuar falar sobre vistoria. Pago, artigo 123, 124, artigo 104, ok, bacana, né? Artigo 104, vem comigo aqui. Agora, parágrafo 2º. Professor, o que traz aqui o parágrafo 2º? O parágrafo 2º vai trazer o quê? Ele vai trazer, então é o seguinte, o vistoriador, o que você deve vistoriar? Está aqui, a vistoria de identificação veicular tem como objetivo verificar quais são os itens obrigatórios de identificação veicular que deverão ser realizados. Primeiro, autenticidade. Tá? A autenticidade de duas coisas, de identificação do veículo, olha aí, ó, identificação do veículo. Tá? Como assim, professor, identificação do veículo? Verificar se aquele realmente é o veículo. Tá? Principalmente placa, chassi, marcação, né? Ok? Placa de identificação, tá aí, né? Ok? E da sua documentação, o papelinho do documento. Se o documento lá, ele é original, né? Aquele certificado, aquele papel. Então, a autenticidade, identificação do veículo, né? E documentação, inclusive na identificação do veículo, ele faz aqui a marcação lá do chassi, né? 2, legitimidade da propriedade. Ou seja, se realmente, legitimidade da propriedade, né? Se o cara realmente é o proprietário, né? Do veículo, né? 3, atenção, seus veículos dispõem de equipamentos obrigatórios. Olha aí, né? Olha aí. Professor, eu não estou entendendo. Então, nós temos dois tipos de vistoria? Sim. Nós temos o primeiro tipo de vistoria, né? Que está lá, que é o artigo 124, inciso 11, né? Do CTB, que é da identificação veicular. Bacana, bingo, tá aí. E nós temos outro tipo de vistoria, que é do artigo 104 do CTB, que é aquele equipamento de segurança. Ok. O que o legislador fez? Cara, qual que é o objeto aqui? A oferir equipamentos obrigatórios ou a legitimidade da propriedade do veículo? A legitimidade do proprietário do veículo. Mas, o que impede? Nessa vistoria, você já aproveitar e realizar a vistoria dos equipamentos obrigatórios. Nada. E assim foi feito, né? E assim foi feito, ó. E assim foi feito, tá?
E assim foi feito aí, tá? E assim foi feito. Então tá aqui. E se estes, ó, se tem os equipamentos, se esses estão funcionais, né? E o que acontece, pessoal? Esse dispositivo aqui, então, na vistoria, mesmo que seja identificação, isso pode ser cobrado na sua prova, é obrigatório a conferência dos equipamentos de segurança obrigatórios, né? E aí, professor, aonde que está escrito esse cara aqui? Vamos lá, no CTB, artigo 104, tem um macetinho que é o CABET, pode dar uma olhada lá. E nós temos a resolução do CONTRAN, tá? 14 de 98, né? Pode estar pesquisando aí esses caras aqui para vocês aqui. E eu digo para vocês que mais de 95% dos veículos são reprovados aqui, né? Vamos lá. E o último dispositivo a ser aferido nessa identificação veicular, se as características originais dos veículos e seus agregados foram modificados. Olha aí. Se foram modificados, aqui entra aquele caso, você comprou um carro branco. Você não gosta da cor branca, foi lá por sua conta e risco e pintou o carro de cinza. Pode? Não pode, né? Por quê? Aí caiu aqui na vistoria, ele vai verificar isso. Pô, no documento está branco, no Renavan está branco, né? E aqui está cinza, pronto, né? Caso constatado alguma alteração, se esta foi autorizada, aí ó. Então toda e qualquer alteração nas características do veículo tem que ser previamente autorizada e depois você tem que ser regularizada no sistema, né? Esse consta no prontuário do veículo. Onde que é o prontuário? No Renavan, tá? Na repartição de trânsito. Então tem que constar essa alteração aí. Então esses aqui são os 4 elementos fundamentais que o vistoriador deverá realizar no ato da vistoria de identificação veicular. Pronto, né? Então tá aí os itens obrigatórios. Vem comigo, parágrafo 3º. Os equipamentos obrigatórios são aqueles previstos no CTB, artigo 104, tá? Dá uma olhada aí. Desculpa, artigo 105 do CTB, 105, resoluções do CONTRAN, em especial resolução 014 e portarias do Denatran. Essas portarias do Denatran é especificamente para os fabricantes de veículos, né? Ok, finalmente, vem comigo, parágrafo 4º, né? É vedada a realização de vistoria de identificação veicular em veículo sinistrado com laudo pericial de perda total, né? De novo, é vedada, é proibida a realização de vistoria de identificação veicular nesses moldes de veículo sinistrado, ok, com laudo de perda total, PT, né? Então o que acontece aqui? Houve o quê? Um PT, perda total, então você não tem por que fazer vistoria, ok, né? E aí, professor, aqui está bem claro, vedada, né? E agora, professor, você vai colocar um asterisco. Você vai colocar um asterisco aqui importantíssimo, né? Porque nós teremos um caso na qual esse tipo de veículo ele terá uma vistoria, né? Uma vistoria. A gente vai falar sobre isso, tá certo? Não coloco um asterisco, não vou adiantar o assunto. Depois eu vou voltar a esse assunto aqui. Falar, ó, artigo 2º, parágrafo 4º, ele fala lá do PT, né? Veículo sinistrado, né? Ocorreu um acidente, houve um sinistro aí, perda total, se danificou totalmente o veículo, ok? Agora, parágrafo 3º, né? Artigo 3º. Professor, o que traz o artigo 3º? Agora chegou a hora de uma regulamentação específica. Nós já vimos, tá, que nessa resolução autorizou os DETRANs, tá, a terceirizar a pessoas jurídicas, não a CPFs, CNPJs, pessoas jurídicas de direito público ou direito privado, a realização de vistorias de identificação veicular. 2 tipos, transferência de propriedade, tá certo? Transferência de propriedade, ou, tá, né? Ou aquela, como é que eu vou falar para você, que é de domicílio, né? Vem comigo. Havendo habilitação de pessoa jurídica pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados do DF Federal, Distrito Federal, para a realização de vistoria e identificação veicular, deverá o Denatran conceder o acesso ao sistema. Ok, né? Então se o Detran habilitou uma empresa, o Denatran deve conceder o acesso, né? Parágrafo 1º. Por que tem que conceder o acesso? Porque ali vai ser emitido o laudo único, né? E esse laudo tem que ser registrado a esse sistema, senão não vale a vistoria. O acesso que trata este artigo será realizado por intermédio do órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado do DF, contratante que ressarcirá o Denatran
os custos referentes aos acessos à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores, RENAVAN, pelo Sistema de Certificação de Segurança Veicular, nos termos da regulamentação a ser editada pelo DENATRAN, né? Então, o que está dizendo aqui o parágrafo primeiro? Qual que é o objetivo do parágrafo? É o lucrinho, né? É o lucrinho. O lucrinho de quem? O lucrinho do DENATRAN, né? Tá aí, lucrinho do DENATRAN. Se você vai usar o sistema e acessar o RENAVAN, você é cobrado por acesso. Os caras não perdem. A pessoa jurídica habilitada pelos órgãos e entidades executivas do DF, né, do DETRANS, somente poderá operar em vistoria de identificação veicular após a concessão do acesso ao sistema, cabendo ao órgão ou entidade responsável pelo credenciamento a fiscalização da conformidade dos serviços prestados. Ok, né? Bacana, tá aqui. Professor, questão de prova. O que pode cair na prova? O que você tem que levar desse artigo para a prova, no seu resumozinho aí? Tá? Primeiro, quem que vai credenciar essas pessoas jurídicas? São os órgãos estaduais ou do DF. Bingo. Segunda informação importante, o acesso ao sistema, tá? E ao RENASH, ele é cobrado por acesso. Ok. Terceiro e última informação importante, está aqui, ó, tá aqui. Quem que vai exercer a fiscalização ordinária dessas empresas habilitadas? Os próprios DETRANS, responsável pelo credenciamento e fiscalização conforme os serviços prestados. Bacana. Pronto, artigo 3º pago, né? E agora, uma alteração importantíssima, né? De 2018, através da resolução do CONTRAN 737 de 2018. Prof, qual que é o objeto em si da resolução 737? Muito importante isso. O que eu vou falar para vocês aqui? Através desta resolução, criou-se a possibilidade da vistoria móvel. Da vistoria móvel, né? Tá aí, da vistoria móvel, né? Por exemplo, né, vou dar um exemplo para você, claro, isso aqui deve ter sido o lobby aí das seguradoras do Brasil todo. Um veículo sinistrado que dá PT, perda total, o carro está lá só a ferragem, todo retorcido, certo? O que acontece? Esse carro não tem condições de rodar. Se não tivesse essa vistoria, ele teria que ir ou no DETRAN, né? Ele teria que ir lá no DETRAN, né? Ele teria que passar por uma vistoria, ou grande avaria, né, acidente grave, né? Então aqui não, aqui ele criou a possibilidade de quê? De ela ser móvel, gente, para dar mais agilidade, né? Ou seja, a empresa credenciada, claro, a empresa devidamente credenciada, habilitada para isso, manda um vistoriador, né? Manda um vistoriador, tá aí. Isso acontece muito, né? Recentemente minha esposa trocou de carro, e o cara lá, transferência da propriedade, ele fazia essa vistoria lá na concessionária, então ele vai marcando, ele já vai lá diretamente na concessionária, ele marca um horário, desse horário ele faz todos os carros ali, e vai para outro, vai agilizando a vida do consumidor, né? Então criou a possibilidade da vistoria móvel, ok? Ok, então vem comigo. Só que essa vistoria móvel, tá? Nós temos aqui alguns parâmetros. Primeiro parâmetro, vem comigo. Quais hipóteses que pode se realizar a vistoria móvel? Tá? Primeiro, veículo indenizado integralmente por companhia seguradora, em razão de sinistro, devendo a vistoria ser realizada no respectivo pátio da seguradora, exclusivamente para fins de registro em nome da seguradora autorizada ou de terceiro adquirente. Professor, o que esse cara aqui? Esse cara aqui é para completar, atenção, ó, lá, o artigo 2º, parágrafo 4º, eu mandei vocês colocarem um asterisco, não foi da resolução. Esse artigo 2º, parágrafo 4º, é vedada a realização de vistoria veicular em sinistros de perda total, não foi isso? Está aqui a exceção, né, lá. Agora, o seguinte, o que acontece aqui, ó? Então, aquele caso, né, o veículo teve lá, o que acontece com, ó, seguradora? Ó, somente seguradora, gente. Somente seguradora, tá? Seguradora. Então aquele carro está segurado, né? Houve perda total.
Então aquele carro passa a ser de propriedade da seguradora, né? Porque ele vai indenizar, ele vai pagar o prêmio para o condutor, né? Para o proprietário daquele veículo, não vai pagar o prêmio? Então é o seguinte, exclusivamente para fins de registro em nome da seguradora, autorizada ou de terceiro adquirente. Então tá aí, então leva no pátio da seguradora e aí faz aqui a vistoria móvel nesse caso aqui. Então completa aquele entendimento lá. Segunda hipótese de vistoria móvel, né? Veículo recuperado por instituição financeira por intermédio de ordem judicial ou entrega amigável, ou por ela alienado, devendo a vistoria ser realizada no respectivo pátio. Gente, olha aí, ela é móvel, né? Pátio da instituição financeira, pátio da seguradora, que dei aqui, companhia sinistrada, ser vistoriado, realizado no pátio da seguradora. Ela é móvel, mas não vai ser na rua. Lá, pátio da seguradora, veículos sinistrados, né? Pátio da instituição financeira, né? Olha aí, tá? Exclusivamente para fins de registro em nome da instituição autorizada ou de terceiro adquirente. Então, isso aqui, então, são casos específicos, entendeu? Casos específicos, né? Então, vamos lá, veículo recuperado. Então, é o seguinte, o cara vai lá, um Bradesco da vida, financia muito carro, e aí ele faz um limpo, ele vai recolhendo, tá? Todos os veículos aí recuperados, aí o cara não pagou, a ordem judicial, né? A busca e apreensão, tem bastante, claro que tem bastante, né? E aí coloca para facilitar a vida, né? É claro que a instituição financeira vai pagar essa vistoria, né? Então tá aqui, claro, e não vai lá, vai desafogar lá o QG, né? Então isso aqui é móvel. Pátio da seguradora e pátio de quem? Pátio da instituição financeira, né? Outro caso, vem comigo. Veículo adquirido ou comercializado por pessoa jurídica cujo objeto social preveja a comercialização de veículos novos usados, o caso da minha esposa, né? Devendo a vistoria ser realizada no respectivo estabelecimento comercial, ou seja, lá da concessionária, não é isso? Ou lá não da concessionária também, vamos colocar outra lá da garagem, né? Desde que a referida pessoa jurídica seja adquirente ou proprietária registrada do veículo vistoriado, né? Então tá aqui para vocês, né? Também aqui para facilitar. Então aí lá no estabelecimento comercial, quando há o que? A comercialização de veículos, né? Bacana. Outro caso que pode ocorrer, a vistoria móvel. Vem comigo. Veículo apreendido em pátio público e cuja liberação esteja condicionada a serviço dependente de vistoria. O que é pátio público, né? Veículo apreendido, né? Então é o seguinte, uma blitz qualquer, tá? Aconteceu uma blitz aí, um monte de carro irregular. Ele vai lá, tá? Ele recolhe esse veículo, não é isso? E coloca no pátio, né? No pátio ali. E aí, a gente vai ver na resolução 623 que lá traz o quê? Do recolhimento desses veículos. Aí, quando o veículo fica abandonado, ele tem que passar por vistoria. Aí pode ser feito o quê? A móvel, claro, para facilitar, né? Outro caso, veículo relacionado com leilão e veículo leiloado, né? Ok, né? Então lá junto a todos os veículos lá. Ok, veículo com peso bruto total superior a 10, né? Toneladas. Então, quando tem um peso bruto total a 10 toneladas, poderá ser realizado lá, né? Vistoria móvel, né? No local previamente estabelecido. Então, esses são os 6 casos na qual poderá ser realizada a vistoria móvel, né? A vistoria móvel do veículo. Bacana? Vem comigo. Artigo 3B. Então, o 3A e o 3B foram incluídos pela Resolução 737 de 2018. A vistoria móvel prevista no 3A dessa resolução será realizada exclusivamente dentro do limite da unidade da federação em que a empresa de vistoria esteja credenciada, exceto nas seguintes hipóteses, né? Então está aqui para vocês uma coisa muito interessante, né? É aqui o limite geográfico dessa. Então, uma empresa aqui, por exemplo, de Cuiabá, devidamente credenciada, não poderá fazer essa análise lá no município de São Paulo, por exemplo, não pode, né? Então ele tem o que? O limite da unidade da federação. Ou seja, ele pode atuar no âmbito do Estado. Mesmo atuando no âmbito do Estado, tem que atender às seguintes hipóteses. Primeira, olha só, né? No caso de transferência de veículos que se enquadrem
nas hipóteses previstas no parágrafo 6º do artigo 2º pelo artigo 3º de ambas resolução do CONTRAN 544, né? Ok. O que acontece aqui? Veículos com perda total e danos graves pertencentes às seguradoras, né? Então aí é uma das possibilidades. 2. No caso de transferência de veículos recuperados por instituição financeira por ordem judicial ou entrega amigável. Tá? 3, né? 3 aqui. Vem comigo aqui, 3, né? Mediante anuência prévia do órgão executivo de trânsito do Estado, do DF, no qual a empresa esteja credenciada após justificativa de impossibilidade de deslocamento do veículo, né? Então, esses aqui são os casos aqui de atuação aqui da área dos limites geográficos de atuação, né? Bacana? Pronto. Alteração paga para vocês, né? Artigo 3A e artigo 3B. Agora vem comigo, vamos lá. Capítulo 2º, vamos continuar, né? Requisitos para habilitação do exercício do serviço de vistoria de identificação veicular. Professor, e agora? Olha só, capítulo 2, requisitos. O que vai tratar esse capítulo? Olha, tem uma empresa, eu tenho uma empresa e eu quero que essa empresa seja habilitada para realizar esse tipo de vistoria, porque eu entendo que é um bom negócio e vou ter uma boa lucratividade. Com certeza vai ter uma boa lucratividade, né? Só que isso aqui é um mercado altamente fechadinho, cara. Para você entrar aqui é difícil, né? Você já tem que ter aí um acordo aí, já tem que ter aí um contato comercial muito intenso com seguradora, com bancos, com instituições financeiras, né, com concessionárias, garagens, para você poder fazer um giro, né? Então vem comigo, olha só. Os órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados do DF promoverão a habilitação de pessoa jurídica de direito público ou privado para o exercício de atividade de vistoria de identificação veicular, mediante o cumprimento dos seguintes requisitos. E agora eu vou falar a documentação mínima necessária para a habilitação de vistoria de identificação veicular. Primeiro, documentação relativa à habilitação jurídica. Jurídica é em relação à empresa, né? Letra A. Ato constitutivo, ou seja, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos da eleição de seus administradores, devendo constar do objeto social, atividade exclusiva de vistoria, atividade exclusiva, isso pode cair na empresa. Então é o seguinte, gente, o que acontece? Lá no rol da atividade do contrato social, certo? Ou do estatuto, né? O que acontece? Tem que ser uma empresa que ela deve ser criada para atuação exclusiva de vistoria de identificação veicular. Ah, professor, já tenho uma autoescola, professor. Eu vou aproveitar e colocar mais essa atividade para uma empresa. Não pode. Ela tem que ser exclusiva, dada a importância do assunto, né? Vem comigo. Executando-se as pessoas jurídicas de direito público, exceto, né, as pessoas jurídicas de direito público que se dediquem à atividade de ensino e pesquisa técnico-científica. Ou seja, ele colocou uma exceção, né? O que ele colocou a exceção, né? Pessoas jurídicas de direito público, né? Então vamos colocar lá, né? Uma empresa lá, uma autarquia, uma fundação pública, por exemplo, né? Uma fundação pública que ela se dedica em atividade de ensino, pesquisa técnico-científica. Então, neste caso, ele poderá ter mais uma atividade, né, direito público, não privado, né, de atividade de inspeção veicular, né? É o famoso monstrinho, né? Eu acho que não tem nada a ver, isso aqui é uma atividade comercial, cara, não tinha nada a mexer aqui com o negócio público, né? Bacana? Vem comigo. 2. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira, em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente quando a atividade assim exigir. Ou seja, é permitido também empresas aí estrangeiras, mas tem que ter um decreto de autorização. Letra C. Cópia de lei de criação, em se tratando de pessoa jurídica de direito público, né? Olha aí, né? Pessoa de direito público, né? Lei de criação, né? Aí nós temos aqui, né? A lei, ela cria o quê? Autarquias. Né? A lei autoriza a criação de quem?
fundações públicas, né? Aí, ó, fundações públicas, né? Que mais? Empresas públicas e sociedades de economia mista, né? Professor, onde está escrito isso? Artigo 37, inciso, acho que é 19, né? Isso, 19 da Constituição Federal de 88, né? Acho que deve ter errado o inciso aqui. Tá aí, né? Cópia da lei, né? Ah, integrando os assuntos aqui, sim, claro, né? Rapaz, o cara que tem uma boa noção de direito administrativo, ele vai embora. Ele vai embora, né? 2. Documentação relativa à regularidade fiscal, trabalhista, econômico, financeira. Você tem que estar aí 100% aí essa empresa aí de acordo com as leis brasileiras, claro, né? FCS, FGTS, né? Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ. Prova de inscrição de cadastro de contribuinte estadual, inscrição municipal, né? Se houver, relativo à sede da pessoa jurídica pertinente ao seu ramo de atividade, compatível com objeto contratual ou estatutário, ok? Prova de regularidade para a Fazenda Federal, Estadual, Municipal da sede da pessoa jurídica na forma da lei. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social ao Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. Comprovação na forma da lei de regularidade na entrega de relação anual de informações sociais, a RAIS, ao Ministério do Trabalho e do Emprego, né? Ou seja, a empresa tem que estar 100% aí de acordo, né? Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, aí, mediante apresentação de certidão negativa nos termos do título 6A da série T, aprovados pelo decreto tal, né? Então tá aí para vocês, né? Toda a documentação, né? Outro bloco, G, certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor de sede de pessoa jurídica na data não inferior a 60 dias, contados da data do início do processo administrativo de habilitação, acompanhada de prova de competência expedida de cartório distribuidor, ou seja, ele não pode estar em processo de falência, Lei 11.111, né? Em 2005, documentação relativa à qualificação técnica. Agora, o item 2 é documentação fiscal, agora técnica, né? Qualificação técnica, ok. A comprovação de possuir em seu quadro de pessoal permanente, os seus empregados, né? Vistoriadores com qualificação comprovada por meio de certificação ou diploma de conclusão de curso de treinamento em vistoria e identificação veicular, regulamentado pelo Denatran. Importante esse cara aqui. Se você vai credenciar uma empresa de inspeção veicular, você é obrigado, no pedido de habilitação, ter no seu quadro empregados habilitados para isso. Professor, como que a lei vai identificar que o cara é habilitado? Aqui, por meio de certificado ou diploma de conclusão de curso de treinamento em vistoria de identificação veicular, regulamentado pelo Denatran. Letra B. Licença ou alvará de funcionamento, com data de validade e vigor, expedido pela Prefeitura Municipal ou pelo governo do DF, né? Letra C, comprovação de canal aberto de ouvidoria ou serviço de atendimento ao consumidor. Ou seja, você tem que ter um 0800 aí, um canal de atendimento ao consumidor, né, caso o consumidor deseje contactar. Letra D, importante, coloca aí, muito importante. Apólice de seguro de responsabilidade civil profissional segurado no valor de R$500 mil e em vigor durante um prazo de validade do contrato de exercício dos serviços de vistoria de identificação veicular, em nome da contratada, para eventual cobertura de danos causados ao consumidor por pessoa jurídica habilitada. Então, olha aí, o legislador sabiamente obrigou o quê? Obrigou, né, que as empresas a serem habilitadas, ele tem que ter uma apólice de seguro, né? É claro, aqui ele está falando em nome da administração pública, né? Olha só, o administrador público foi muito interessante aqui. Vamos falar de responsabilidade. Essa empresa habilitada aí foi lá e causou dano a terceiro. Esse terceiro que sofreu dano, ele pode processar quem? A empresa ou ele vai processar o governo? A administração pública, porque a responsabilidade é objetiva do Estado.
Artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Responsabilidade objetiva do Estado. E aí, o Estado, opa, eu estou habilitando. Essa aqui é uma atividade estatal. Cara, eu estou delegando, estou habilitando um terceiro, que é uma pessoa jurídica de direito privado, a fazer o meu serviço. Pode. Se o cara fizer cagada, eu vou pagar. Opa, então, para amenizar o meu prejuízo, ele tem que ter uma pólice de seguro de R$500 mil, que é um dinheiro aí suficiente, aí, com certeza, para arcar com o prejuízo causado. Letra E. Comprovante de quitação do seguro contratado, ele tem que contratar e tem que estar quitado, não pode estar pagando parcelinha, é muito caro, hein? Comprovação de atuação exclusiva no mercado de vistoria de identificação veicular, mediante certidão emitida pelo órgão competente ou cópia do contrato social vigente, né? Então tem que mandar o cópia do contrato social lá, dizendo que ele é uma empresa exclusiva disso, né? Exclusiva. G. Declaração de abster-se de envolvimentos comerciais, nem tem empresa, envolvimentos comerciais que possam comprometer a isenção do exercício de atividade de vistoria e identificação veicular, assinada pelo representante legal da pessoa jurídica, né? O que é isso aqui, professor? Então ele vai ter que declarar lá, né? Então um cara pode, a empresa dele ele é exclusiva, mas ele tem lá uma participação numa garagem, por exemplo, uma concessionária, numa autoescola, numa empresa de seguradora. E aí, professor, ele tem conflito de interesse. Conflito de interesse. Então, ele aqui quer evitar o quê? O conflito de interesse. Ele quer isenção do exercício da atividade jurídica. Tem que declarar, né? Pronto. Outro bloco. Documentação relativa à infraestrutura técnica operacional. O que é isso? O legislador pensou, olha, o cara tem que provar para a administração que ele tem condições de exercer essa atividade. Tem que exercer essa atividade. Então, ele vai provar através de quê? Projeto atual aprovado e registrado pelo município, fotos atualizadas do estabelecimento identificado na existência. Isso aqui não é o caso lá da móvel, né? Isso aqui é o caso o quê? Da vistoria, que ele tem lá, né? Transferência de propriedade, de domicílio, né? Pode ser terceirizado. Aqui, adequado para o estacionamento de veículos, com dimensões compatíveis para realizar as vistorias de identificação veicular, as áreas cobertas, possibilitando o desenvolvimento de vistorias de identificação veicular, no abrigo das intempéries, sendo vedado o uso de estruturas provisórias. O que ele quer? Ele quer um pátio, né? Tem que ser um pátio coberto, né? No caso de veículos pesados, com peso bruto superior a 4.536 quilos, as vistorias de identificação veicular poderão ser realizadas em área descoberta, no pátio da empresa, né? Tá aí, claro, veículos muito grandes aí, eles poderão ser feitos no pátio da empresa, não precisa ser coberto, né? Vamos lá, infraestrutura, letra B. Deter controle informatizado através de tecnologia de biometria, dedão, tá? Para emissão de laudo único, padronizados pelo sistema, e demais exigências técnicas determinadas pela regularidade específica do DENATRAN, descritas no manual do sistema, em especial relativos à segurança, identificação e rastreabilidade, tá? E rastreabilidade aí da informação. Bacana, então tem que ter o quê? Biometria. Vem comigo, letra C. Certificado de Sistema de Qualidade padrão ISO 9001 de 2008, né? Com validade atestada pela entidade certificadora, acreditada pelo Inmetro ou signatária de acordos internacionais de reconhecimento mútuo no campo de acreditação. Ou seja, o cara tem que mostrar lá um ISO, né? Um ISO 9001, só esse ISO já é difícil demais obter. Então esses são os documentos básicos, aí, mínimos necessários para a habilitação. Observa que o legislador aqui pegou pesado na documentação, né? Só para apresentar essa documentação, já o quê? Já tira aí do mercado aí 99% das empresas, né? Parágrafo primeiro. A pólice do seguro de responsabilidade civil profissional e o certificado ISO deve ter caráter individual e intransferível, não sendo aceitos a pólice de seguro certificados coletivos, né? Olha aí, né? O cara quer dar um miguezinho no Detran, né? O que acontece? Ele junta 4, 5 empresas e faz o quê? Uma pólice coletiva. Não pode, tem que ser individual e ela é intransferível, né? Intransferível. Parágrafo 2º.
caberá ao órgão ou entidade executivo de trânsito dos estados do DF regulamentar as demais características de infraestrutura técnico-operacional em relação ao inciso 4, que é a infraestrutura técnico-operacional desse artigo. Ou seja, ali na infraestrutura, esse aqui é o mínimo, cada DETRAN pode estar cobrando aí informações mais detalhadas sobre a operação. Parágrafo 3º. Os órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados do DF, no ato da habilitação da pessoa jurídica de direito público, poderão dispensar o cumprimento dos requisitos dispostos nesse artigo, com exceção da documentação descrita na linha D do inciso 1, a linha A do inciso 2, nas alíneas B, C e G do inciso 3, nas alíneas A e B do inciso 4 do presente artigo. Professor, o que está colocando aqui? Dispensa, né? Olha só, tratamento diferenciado para pessoa jurídica de direito público, né? Nós vimos lá que é direito público ou privado, né? Se é direito público, o DETRAN ele poderá, né? Então não está dizendo que é obrigado a fazer isso, né? Então, mas ele vai com certeza aí, ele vai fazer o seguinte, ele vai dispensar essa documentação, exceto essa documentação aqui. Por que tem isso aqui, professor? Porque ele vai privilegiar o órgão público, né, o próprio órgão público para executar esse serviço, né? Vamos lá, outra situação específica, estamos acabando essa parte de habilitação das empresas que querem trabalhar com vistoria. Os órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados do DF poderão deixar de exigir o disposto inciso 3, a linha F, atuação exclusiva da atividade de vistoria deste artigo quando a habilitação referir-se a pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, né? Ou seja, uma coisa que eu bati duro lá com vocês foi o seguinte, essa empresa, ela é de direito privado, olha aí, direito privado, tá? Ó, direito privado, é uma empresa de direito privado, só que essa empresa de direito privado, qual que é a regra geral? Ela tem que ter uma atividade exclusiva de vistoria. Direito público pode, desde que ela trabalhe na área de ensino. Agora, se é direito privado, e essa instituição de direito privado, ela é sem fins lucrativos, o legislador deixou ela ter uma outra atividade, tá? Deixou ter uma outra atividade. Então, é exceção ao inciso 3, a linha F, que de atuação exclusiva, né? Mais um privilégio, né? Ok. Último artigo aqui, parágrafo. É proibida a participação de sócio ou proprietário de pessoa jurídica habilitado para a prestação de serviço de vistoria veicular que exerça outra atividade empresarial regulamentada pelo CONTRAN ou DENATRAN. Então tá aí. Então eu sou proprietário da empresa, essa é uma empresa exclusiva para isso, só que eu tenho lá 1% de uma autoescola. Bingo, ferrou, não posso, estou impedido. Isso aqui gera o conflito de interesse, né? Então, toda e qualquer outra atividade relacionada com as centenas de resoluções do CONTRAN, ele está impedido. Agora, professor, eu sou dono, né, de um baguncinha, de um restaurante, né, de uma franquia de um Subway, de um McDonald's da vida. Pode. Por quê? Porque essa atividade ela não está sob regulamentação do CONTRAN ou do DENATRAN. As demais não pode. Então, eu tenho mais um impedimento aqui. Ok, artigo 5º, vem comigo. Vai falar da área de atuação. Nós vimos que a área de atuação da empresa normalmente é só lá aquele estado, né? A área de atuação para o exercício de atividade de vistoria e identificação veicular será determinada pelo órgão ou entidade executivo de trânsito dos estados do DF. Ok, bacana. Observado o município sede da pessoa jurídica e as circunscrições regionais de trânsito, CIRETRANS, né? Então, quem vai determinar a área de atuação, já vimos que tem que ser no próprio estado, não pode ir no outro estado, então vai considerar sempre a sede da pessoa jurídica, né? E, claro, as CIRETRANS próximas, né? Vem comigo, parágrafo único. O órgão ou entidade executivo de trânsito do estado do DF poderá, a seu critério, estender precariamente, né? Ou seja, ampliar a sua área de atuação, quando solicitado no âmbito de atuação da pessoa jurídica habilitada no município ou região determinada da CIRETRAN,
que não disponha de meios próprios para o exercício da atividade de vistoria, de identificação veicular ou na qual não haja pessoa jurídica habilitada para a localidade, desde que a Ciretran esteja vinculada à mesma autoridade executiva de trânsito, a extensão da área de atuação perde efeito quando ocorrer a habilitação de pessoa jurídica para o município, né? Claro, o que é isso, professor? Óbvio, né? Faz sentido. Então, o que nós temos aqui? Regra geral, a empresa habilitada naquele município. Mas o município vizinho, professor, não tem nenhuma empresa habilitada e não tem estrutura própria de vistoria. Então, neste caso, o DETRAN pode ampliar o serviço da habilitada para prestar serviço no município, na Ciretran, que não tem isso. E isso acontece muito no Brasil todo, né? Por quê, professor? Porque você pensa que é fácil habilitar uma empresa dessa aí? Não, não é fácil, cara. Olha quantos documentos tem que ter, né? Então, não é qualquer um que consegue aí a habilitação disso, né? Bacana, vem comigo. Competência, né? É claro que o legislador aqui deu competência. Primeiro, competência aos DETRANs, né? Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e do DF. Compete o quê? Primeira competência. Publicar no Diário Oficial do Estado ou DF o extrato de contratação de prestação de serviços de vistoria de identificação veicular celebrado com pessoa jurídica de direito público ou privado. Claro, tem que dar publicidade, então cabe ao DETRAN publicar o extrato da contratação. 2. Disponibilizar permanentemente e em destaque no seu sítio eletrônico a relação atualizada das pessoas jurídicas habilitadas para atividade de vistoria, de identificação veicular, incluindo nome, endereço, telefones para contato, CNPJ, área geográfica de atuação, prazo de vigência do contrato e o nome do preposto responsável, né? Ok, atribuição do DETRAN. Informar ao DENATRAN, que é o gerenciador máximo do sistema, a relação de empresas que podem executar atividade de vistoria, de identificação veicular com nome, endereço, CNPJ, prazo de vigência do contrato, nome do preposto responsável. O que é o preposto? O responsável, o cara que responde pela empresa, né? Não sendo o dono, né? Não sou eu o dono, mas tem uma pessoa que responde meu nome. Então, esse cara vai ser o preposto, né? 4. Monitorar e controlar todo o processo de vistoria de identificação veicular, inclusive a emissão do laudo de qualquer documento eletrônico disponível na central do sistema, seja quando realizada por meios próprios ou por meio de pessoa jurídica de direito público ou privado, utilizando-se de tecnologia da informação adequada que realize a integração dos dados necessários conforme regulamentação específica do DETRAN. Ou seja, ele tem que fazer essa parte aí de integração com o sistema do DENATRAN, né? Fiscalizar anualmente, importante, então cabe ao DETRAN essa atribuição de fiscalizar todo ano, olha só, pessoa jurídica, tanto pública quanto privada, olha só, no exercício da atividade de vistoria e identificação veicular in loco. Então, todo ano, o DETRAN tem que mandar lá uma equipe de fiscalização in loco e fazer um relatório aí da vistoria anual, né? E por meio do sistema, independentemente de solicitação do DENATRAN, ou notificação judicial ou extrajudicial, podendo requisitar documentos, esclarecimentos e ter livre acesso a todas as instalações da empresa, né? Então, o DETRAN exerce essa atividade de fiscalização e, claro, que a portaria aqui, a resolução lhe deu essa competência, né? Zelar pela uniformidade e qualidade das vistorias de identificação veicular, ok, padronização. Advertir, suspender, cassar a pessoa jurídica habilitada. Olha que coisa interessante, né? Quem que habilita? É o DETRAN. A resolução deu meios de punição? Sim, a gente vai estudar nessa aula ainda os meios de punição, né? Então, pode aplicar advertência? Pode. Suspender ou cassar? Quem? O DETRAN, claro, né? Nos casos de irregularidades previstas nessa resolução, informando antecipadamente ao DENATRAN, por meio de ofício, a data de início e término da imposição da penalidade. Então, o DENATRAN tem que ser avisado com antecedência dos atos aí de punibilidade. 8. Celebrar o instrumento jurídico necessário com a autoridade policial,
convênio, né? Convênio, termo de parceria, a autoridade policial, competente para o acesso às informações registradas no sistema de vistoria, e prover meios para a disponibilização dessas informações eletronicamente, né? Autoridade policial, né? Aí nós temos aí duas autoridades policiais que vai atuar. Primeiro, a Polícia Civil, né? Então sempre deve ter uma especializada lá de veículos, né? Para os crimes aí de trânsito em especial, né? A adulteração, o principal crime que tem aí de atuação no caso de vistorias, né? E a PM também, né? Outra competência, comunicar à Polícia Civil do Estado e do DF qualquer identificação suspeita de fraude e irregularidade na forma do exposto ao artigo 331. O que é o 331 do Código Penal? É o crime de adulteração veicular. A adulteração veicular é o crime 332. Então, qualquer informação de adulteração compete a ele avisar imediatamente a Polícia Civil para as devidas providências do inquérito policial, né? Cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares da atividade de vistoria e de identificação veicular. Bacana. Então, essas são as competências de quem? Do DETRAN. Né? O DETRAN tem competência. Agora a gente vai falar das competências do DENATRAN. Então, a resolução aqui é do CONTRAN e definiu toda essa distribuição de competências. É claro que o DENATRAN é um órgão que está acima, né? O DENATRAN é um órgão aí que tem uma atividade de gestão maior do sistema. Compete ao DENATRAN, depois de informado aos órgãos e entidades executivas de trânsito dos estados do DF, o rol de empresas habilitadas aptas a executar a atividade de vistoria de identificação veicular. Então, olha aí, né? Após, então, ele compete ao DENATRAN, que acontece, né? Após, né? Ser informado o Estado, ele ainda vai falar agora, essa empresa está apta, né? Ele controla geral. Disponibilizar em sítio eletrônico a relação atualizada de pessoas jurídicas habilitadas para atividade de vistoria, identificação veicular com nome, endereço, CNPJ, prazo, vigência, contrato e nome do preposto, né? Isso aqui é nacional, não é só o DETRAN. Cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares da atividade de vistoria, identificação veicular. 3, né? E última, fiscalizar. Aí fala, quando motivado. A competência de fiscalização do DETRAN é outra. O legislador deixou claro, anualmente, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial. Então, agora é o seguinte, o DENATRAN, para fiscalizar uma atividade, ele tem que ser provocado, né? Na verdade, ele só vai ser provocado quando tem um DETRAN aí que não está andando na linha, né? Aí ele vai ser motivado, né? E a qualquer tempo, a atividade de vistoria e identificação veicular no que se refere ao acesso ao sistema. Detalhado, acesso ao sistema, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, podendo, para isso, firmar convênios e acordos de cooperação técnica e informar os órgãos e entidades executivas de trânsito dos estados, do DF, caso haja constatação de infração passível de punição a qualquer irregularidade. Ok, capacidade fiscalizatória também para o DENATRAN. E agora, professor, competência de quem? Quem vai estar operando? Quem vai estar operando? As empresas habilitadas, artigo 8º. Compete à pessoa jurídica de direito público ou privado habilitada para o exercício de atividade de vistoria de identificação veicular. Primeira competência dela, prestar serviço adequado na forma prevista nas resoluções, normas e regulamentos técnicos aplicáveis de vistoria e identificação veicular. Claro, cumprir a legislação aplicada à vistoria. Atualizar o inventário e o registro de bens vinculados à contratação da pessoa jurídica. Ou seja, aqui tem um controle para e passo sobre essas empresas, né? O que está falando aqui? Toda e qualquer alteração do inventário, né? Adquirir um equipamento, tem que estar lá, sempre está atualizando aí o seu inventário. Cumprir as normas técnicas pertinentes à atividade de vistoria e identificação veicular, claro. Permitir aos encarregados de fiscalização livre acesso em qualquer época aos equipamentos e às instalações integrantes de vistoria de identificação veicular, aos registros operacionais e aos registros de seus empregados. Então, ela está sempre, né, aberta à fiscalização e ela tem que facilitar esse acesso. 5. Manter atualizada a documentação relativa à regularidade fiscal, né, certidões, nas esferas municipal, estadual e federal,
permitindo aos encarregados na fiscalização livre acesso aos documentos comprobatórios, né? Inciso 6º, comunicar previamente ao órgão ou entidade executivo de trânsito, DETRAN, qualquer alteração, modificação ou introdução de técnica capaz de interferir na execução da atividade de vistoria, de identificação veicular e ainda referente aos seus instrumentos constitutivos, bem como a decretação do regime de falência. Ou seja, houve qualquer tipo de alteração, tem que avisar o DETRAN, né? Inclusive no regime de falência, né? Saiu de recuperação judicial, foi para a falência. Informar ao órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado, do DF, as falhas constatadas na emissão de laudos de vistoria de identificação veicular. Então, identificou qualquer falha na emissão de laudo, ele tem que avisar imediatamente o DETRAN, né, sob pena de conivência, né? 8. Responder civil e criminalmente. Olha que coisa interessante, né? Então, essa entidade ela vai responder pelos seus atos, civil, causou dano a terceiro, criminalmente, descumpriu lá o Código Penal, em especial 311, por prejuízos causados em decorrência das informações e interpretações inseridas no laudo de vistoria, identificação veicular, salvo aquelas oriundas do banco de dados, né, do Renavan, independentemente do limite da pólice do seguro previsto no artigo 4º, né? Ou seja, lá no artigo 4º a gente fala da pólice, e nós vimos que tem que ter uma pólice lá de R$500 mil, não é isso? De danos materiais, bacana. Civil, isso é civil. Agora, professor, a responsabilidade é só até isso? Não, até mais. Ele falou, independentemente da pólice, né? Tá aí, ó. Então, a empresa aqui, ela responde, ó, os seus agentes, ó, criminalmente. Criminalmente, né? Outra competência, vem comigo, 9. Comunicar imediatamente à autoridade policial quando detectar veículo cuja identificação seja suspeita de fraude ou irregularidades insanáveis para fins de apuração criminal. Olha aí, ó, a atribuição dela. Imediatamente, então, qualquer identificação de fraude tem que avisar a autoridade policial. Comprovar anualmente perante o órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado, do DF, o cumprimento dos requisitos de habilitação fixados nessa norma. Ou seja, todos os anos ele tem que comprovar todos aqueles documentos que ele tinha na época e tem ainda essas fases de habilitação, né? Para primeiro, o serviço adequado previsto no inciso 1 deste artigo corresponde àquele que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade e cortesia na sua prestação, né? Ou seja, o serviço lá de vistoria tem que atender esses princípios de serviços públicos, né? Parágrafo 2º, vem comigo. A atualidade compreende a modernidade das técnicas, dos equipamentos, das instalações de sua conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço, né? E, finalmente, a pessoa jurídica de direito público ou privado habilitada somente poderá emitir laudos de vistoria e identificações veicular referente às placas de veículos dos municípios abrangidos na sua habilitação ou serem transferidos para os respectivos municípios, né? E aí, professor, vamos dar uma paradinha agora, né, estratégica aqui, 1 hora, pouquinho de aula, e a gente volta aí para terminar essa resolução. Bacana? Vamos lá, bom cafezinho para vocês.